Então, meu nome é Miguel, tenho 15 anos. Vou contar um pouco sobre o meu antes. Que quando eu tinha 12 anos de idade, eu saí para pegar doces de Damião com meus amigos, as mais amizades ali e tal. E aí ficava ali pegando doce pelas praias e tal, passando assim pela praia. Eu vi ali uma festa ali, né? Todos de branco, fogueira e tal. Eu fui ali para pegar doce, na questão de comer doce e tal. Aí eu cheguei lá, e aí falaram que um espírito de criança queria falar comigo, uma entidade lá queria falar comigo. E aí eu falei, falou muitas coisas lá pra mim, falou que ia passar de ano, de série da escola. E aí disso, eu comi lá, bebi e tal, com os colegas que tinha lá. E aí eu saí de lá, peguei o ônibus e fui pra casa. Dentro de casa, do nada surgiu a vontade de eu começar a frequentar essa religião, esses espíritos, essas entidades. Aí do nada comecei a pedir para um colega meu para começar a me levar, para apresentar lá e tal, o terreiro, como é que lá era. Isso daí eu comecei a frequentar, comecei a vestir branco, comecei a me entregar para a identidade, comecei a sacrificar para eles e tal, comecei a vestir branco, eles se manifestando no meu corpo. E minha mãe não aceitava isso, minha mãe sempre não gostou que eu frequentava essa religião. Então minha mãe já chegou aí lá no terreiro falar que não queria que eu fosse pra lá, me proibindo. E aí disso falaram que estava expulso e tal, que eu não podia mais ir. Isso nada deu só uma revolta. Não da minha mãe, mais deles, sentiu uma revolta assim do nada. Aí depois disso, passando uns tempos, passou mais um mês ou 2 meses assim, comecei a ir pro centro da cidade, a Zona Sul e tal, se misturando ali com o pessoal que volta de turmão, de ônibus pra praia. Aí comecei a conhecer o roubo, os menores roubando na minha frente, eu falei, não, quero fazer isso também e tal. Aí isso tudo começou eu roubando chocolate nas lojas de doce americanas, roubando roupas e tal, mas daí isso foi passando o tempo, aí eu fui começando a roubar cordões de ouro, celulares roubados, aliança, fazendo vítimas. E aí pra pior, minha mãe ficou sofrendo comigo. Tive minha primeira passagem pela polícia, aí depois da primeira passagem, fiquei 3 semanas, saí. Aí na segunda, fiquei 3 dias, saí. Assim ficando, tive 6 passagens. E aí na terceira, conforme entre uma e a quinta passagem, fiquei entre 45 dias e saí. E aí, cada vez que eu chegando no Degás e saindo, chegando no Degás e saindo, conforme eu ia saindo, saía com mais ódio acumulado, com mais desejo de fazer o mal, com mais desejo de fazer vingança. E aí, na sexta passagem, foi a última, que eu conheci primeira vez o pessoal do sócio-educativo. Eu fui lá para Campos do Goitacazes e tal. Mas antes de eu conhecer o pessoal do sócio-educativo, eu dava as costas para Deus, para a palavra de Deus. E aí os obreiros do sócio-educativo chegavam lá, dava a palavra, virava as costas. Ah, quer uma oração aí? Tal, chegava na porta. Aí quer uma oração, eu recusava, falava que eu não queria. E no campus de Goitacazes, eu ainda continua, eu lá dentro ficava adorando os espíritos, ficava cantando músicas e tal, adorando a eles, fazendo rezas. E nisso, eu adorando e passava mais tempo, e o ódio só acumulando, só acumulando. E aí, pra verem que eu tava totalmente atribulado mesmo, revoltado, eu até cheguei a fazer ódio no meu dedo aqui, lá dentro. Eu fiz ódio e tal. E aí, hoje em dia, é uma coisa que eu me arrependo, mas lá dentro, na hora do ódio, assim, da raiva, de Jesus de vingança, eu fiz. E aí, fui passando que eu falando com os menores ali, os menores falou, e aí, Miguel? Geral conversando assim, e aí, Miguel, quando você vai parar de roubar? Com 18 anos, vai fazer o que da tua vida? Aí eu falei, sabe quando eu vou parar de roubar? Só morto. Só que eu estiver no caixão, deitado, que aí eu vou estar morto, não vou poder mais fazer nada. Então só morto eu vou parar de roubar. E aí só queria parar de roubar morto, tinha prazer por aquilo, por dinheiro sujo, mulheres fáceis, prostituição ali, coisas, ilusão. E aí foi passando o tempo, fui transferido para JLA, e ali eu também continuando no mesmo caminho, dando problema lá e tal. Problema sobre briga, essas coisas. E tava com a mente muito atribulada. E aí nós tínhamos uma senha de Wi-Fi lá na televisão, que aí conseguimos acessar o YouTube e tal. E aí no alojamento junto com os menores, esperei todos eles dormir e eu sozinho pesquisei no YouTube. Aí para ver o ponto que o diabo fez eu chegar. Quanto eu tava mais me afastando de Deus, quanto mais eu me afastava de Deus, mais eu me aproximava do diabo, mas eu não enxergava isso. Eu pesquisei no YouTube como fazer pacto com Satanás. Eu queria fazer pacto com saísse de lá de dentro. E aí foi passando o tempo, Aí
estava disposto a fazer isso quando eu saísse de lá. Mas aí do nada, chegou os obreiros lá do sócio-educativo, começou a ir lá na porta, começou a falar comigo. Aí eu comecei a ouvir a oração deles. Falei, não, peraí, só vou... Eu ia pra, tipo, na intenção, você vai passar o tempo e tal. Aí do nada, eu sem querer, a palavra entra, do nada a palavra entrou no meu coração, do nada é uma vontade que me convenceu assim, dentro de mim, não tem como explicar. Do nada eu falei, não, peraí, eu acho que quero mudar, acho que essa vida não é pra mim. Essa vida não é, isso aqui não é pra mim, tristeza, só rancor, angústia, mágoa, raiva, essas coisas dos outros. Eu sou muito feliz aí no mundo com esse Jesus, com esse Deus, que eu também quero conhecer esse Deus que eles têm. Então, vou pra cima. E aí fui cair no sobreiro lá do sócio-educativo, num espaço ali que tinha. E aí começaram a falar a palavra pra mim de Deus. Começou a falar que tinha jeito pra mim. Foi aí que eu falei. Eles não perguntaram nada, eu falei. Pô, quero aceitar Jesus. Quero aceitar Jesus como meu único Senhor e Salvador. Foi aí que dito e feito. Fui, aceitei Jesus. O obreiro foi, buscou uma Bíblia da Universal do Edir Macedo, com anotações do Edir Macedo, que é mais explicável, faz eu entender mais a Bíblia, tem explicações ali embaixo. E aí eu fui pedindo para Deus, me livra das mais amizades. Eu sem que, tipo, tava com o menor alojamento, que eram os 5 menores, mas eu sem querer me separar deles, eu fui com Deus ali normal. Deus me livra das mais amizades e tal. Acabou que eu fui para o alojamento ficar sozinho para ler a Bíblia, e Deus me livrou daqueles menores. Evitou eu ficar em contato com eles, e eu nem percebi. Eu falei, não, eu vou ficar aqui sozinho mesmo. Devorei a Bíblia, ia lendo, pagava comida, fazia jejum. O primeiro jejum foi de 4 horas, depois foi rodando de 5, 6, 7. Foi aí que teve o jejum de 24 horas, e aí eu fui me fortalecendo na fé. Foi aí que eu me batizei lá dentro. Me batizei, aceitei Jesus lá dentro, fiz tudo certinho. Tava obedecendo a palavra. E aí tinha menores que eu via que queria mudar mesmo. Chamava ele para um alojamento, pô, vamos ali ler a Bíblia e tal, fazer uma oração. E aí eu guardei esse versículo, achei muito forte, que Jesus diz, onde estiver 2 ou mais reunidos ali em nome dele, ele estará reunido. E aí eu falava isso para os menores, e antes de dormir fazer uma oração ali, lia a Bíblia, explicava a palavra para eles. Aí foi passando tempo e tal, aí eu saí de lá de dentro. Saí numa terça-feira da semana passada, no dia seguinte, quarta-feira, já vim para Capsol Sagrado. Aí eu vim, comecei a frequentar a igreja, comecei a abrir a minha vida para Jesus. Dei em quarta para Capsol Sagrado, quinta-feira para uma igreja evangélica lá perto da minha casa, aí sexta para Capsol Sagrado, sábado, domingo, só segunda que não, e quarta-feira eu estou aqui. Mas antes dessa reunião de quarta-feira, eu estava vendo o testemunho dos jovens, e aí muitos falando, né? Pô, fiquei tantos anos sem receber o Espírito Santo, e acabou ali que me gerou um medo. Só que aí quando eu tinha dúvidas e tal, queria tirar dúvidas, aí eu estava com os pastores, que eles falavam que se tiver alguma dúvida pode falar com eles, que eles nos ajudam. Eu tirava minhas dúvidas, falavam, pô, não bota ansiedade nisso, me deram dicas, conselhos. Eu assistia lives do Bispo Edir Macedo, que ajuda muito. E nisso eu falei, pô, se eu tenho que entregar tudo, nessa reunião acho que eu vou entregar. Nessa reunião de quarta-feira, no dia 10 de dezembro de 2025. Nessa reunião que eu vou entregar tudo que eu tenho, tudo. Espiritual, do mundo, tudo. Vou deixar Deus usar meu caminho, minha vida. Vou deixar Deus falar pela minha boca. Vou deixar Deus me usar. Então, tô aqui, meu Deus. E aí desci pro altar. Tô aqui, eis-me aqui, Senhor, no teu altar. Aí fui pedindo o Espírito Santo para ele. Foi aí que, no meio do louvor ali, eu falando com Deus, aí do nada Jesus fez eu falar em línguas estranhas. Uma sensação muito maravilhosa. Aquela sensação por dentro, trazendo um calor por dentro de mim. Não sei se é o que acontece com todos, mas o calor por dentro de mim saindo para fora, uma coisa muito linda. Vai de pular de alegria. Muito feliz mesmo. E tava sentindo, tinha certeza ali que o Espírito Santo estava comigo. Tava achando que eu não ia ter essa certeza. Mas os pastores falaram comigo que foi uma certeza absoluta. E hoje em dia, pô, não tem coisa melhor, cara. Não tem coisa melhor. Hoje em dia sou muito grato a Deus. Daí pra frente, pretendo ser um grande obreiro, um grande pastor. O que Deus quiser me levar para eu fazer, eu vou fazer. Foi a vontade dele na minha vida, não a minha vontade. Então, os jovens que acham que não tem jeito. É só aquilo. Eu tenho que fazer isso. Não, é mulher. Não, é dinheiro fácil. Não vá por esse caminho, que é só tristeza, rancor, só coisa ruim, é ilusão. No final,
você sabe que você morrer aquilo ali, fazendo aquilo, não vai para o paraíso, não vai para o reino do céu. Como eu sabia, frequentando aquela vida, eu sabia que eu tinha um pequeno medo no fundo, que eu conhecia a Bíblia desde pequeno. Eu tinha medo no fundo do coração, que eu sabia que se eu morresse naquela vida, eu não ia para o céu. Os pastores até, os pessoal da igreja católica até perguntavam: e aí, se vocês morressem hoje e tal? Parava para pensar: caramba, é mesmo, se eu morresse hoje sem me arrepender dos meus pecados. E aquilo ali entrou na minha mente. Então, tem jeito sim. Solo Sagrado muito bom, maravilhoso. Grupo jovem, FTU para as crianças. Muito maneiro, vale muito a pena seguir Deus. Se eu falar que não vale, eu tô mentindo. É isso.